Ok, começamos ao vivo. Lembrei daquelas lives. Começamos ao vivo. Então, sejam todas bem-vindas. A gente vai começar a nossa aula. Quem pode oferecer a primeira oração para a gente? Eu faço. Ok. Licença. Nossa querida amada Pai Celestial, somos muito gratos por essa oportunidade de estarmos presentes na aula. Possamos adquirir e que isso possa renovar nossas forças para essa semana. Que o Senhor possa estar nos acompanhando e sanando as nossas dúvidas, possa estar fortalecendo a nossa fé e nos auxiliando a fazer as melhores escolhas para a nossa vida. Você possa abençoar a irmã Eliette por dispor do tempo dela para nos ensinar cada vez mais. Em nome do seu filho, mais Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigada, Sabrina. Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 14, é o penúltimo capítulo. O benefício da dúvida e além da complexidade. Mas antes de iniciarmos a aula propriamente dita, eu gostaria de perguntar para vocês quanto ao projeto, quanto ao artigo, porque nós só temos a próxima aula. Como é que nós estamos? Posso apresentar semana que vem? Pode. Gê, você Finalização também? Gê, você também? Eu? Pode ser assim, só o que você já conseguiu, ó. Eu estudei isso, aprendi isso, preciso saber mais. Algo bem simples. Assim, acho que pegando desse jeito, eu meio que apresentei então já na minha aula. Essa semana a gente teve uma aula no qual foi falado sobre felicidade, né, sobre o plano e tudo mais. E eu falei, né, que um tema que mexia muito comigo é essa situação do pré-existente, das famílias serem eternas, que é o grande carrão de cena, posso dizer assim, da igreja, e foi algo que foi um empecilho para o começo, porque eu não queria ter uma família eterna. Eu não queria ter uma família eterna, eu não pensava em, sei lá, com a minha família que eu já tinha, e estava muito bom só eu e minha filha. E eu fui estudando o evangelho, fui procurando respostas a respeito disso, fui respeitando o tempo do Senhor de me mostrar as coisas certas, né? E no decorrer desse curso, eu também já passei por várias situações no qual eu pensava assim, será que realmente vale a pena? Eu estou no caminho certo? Ou então, se eu vou ter uma família eterna mesmo? E hoje em dia, né, com os chamados e tudo mais, e com a aula, eu comecei a trabalhar a complexidade através disso. Os porquês do que eu não, né, entra aí o lado psicológico também, de pensar por que eu não quero ter uma família eterna, não queria ter uma família eterna. E o plano do Senhor através disso, né, através do plano, no decorrer dos cursos, tu foi falando algo que eu tinha, que é mito, o que, na verdade, é um pensamento das pessoas, não é algo certeza, de falar de que a gente escolheu a família, a gente escolheu as coisas. Quando você explicou melhor a respeito disso, falou que, na verdade, e tem, como eu falei, eu não sei se dá bom para me apresentar agora, porque eu também sou péssima em gravar o nome das pessoas que falam. Tranquilo. Eu estava lendo, né? E realmente bateu com o que você falou na aula a respeito de que não é assim, você vai escolher tudo o que vai acontecer, a família que você vai escolher ir. Mas as condições, o que vai passar, a família que vai ter, né, não é algo que você vai escolher. Você escolhe ir ou não ir, só. Nem quando a gente é criança, né? Tipo, a minha filha, quando vai sair, agora ela tá ficando maiorzinha, ela tem tipo um vale-fuga. É um termo que eu uso com ela. Que se as obrigações dela de domingo a sexta e ela quiser ir para casa de alguém, lógico, que eu confie e tudo mais, ela pode ir e me voltar no sábado à tarde. É o vale-fuga dela, das 6 sexta-feira, às 4 horas, até o domingo de manhã, contanto que ela me apareça aqui já pronta para a gente ir para a igreja,
Ela até pode dormir no domingo, mas a maioria do pessoal despacha lá no sábado mesmo. Então, escolhe fazer as coisas e ir, poder conseguir, mas ela sabe que ela tem que voltar. Então, ela escolhe ir, mas ela não escolhe o que ela vai passar. Ela não escolhe determinado momento que ela vai. Eu me lembro que esses dias ela falou assim: não, eu não vou voltar no sábado, eu vou voltar no domingo, não vou voltar no sábado à tarde, eu vou voltar no sábado à noite. E eu falei para ela, conversando com meu primo, né, que é para onde ela ia, eu falei para ela: não, você escolhe ir ou você escolhe ficar. Na hora que você ir, como você vai voltar, não é o que você vai escolher. Isso é o que a gente vai escolher. Você é criança, você só escolhe ficar mais um dia lá com eles ou voltar logo hoje, que no caso era a festa. Encontrei com ela na sexta, né? Falei assim: ou tu escolhe ir e passar mais um dia, ou tu volta hoje. É isso que tu pode escolher. E ela escolheu ir. E depois eu falei, porque tudo, né? Quando a gente está estudando algo, tudo a gente faz ligação com o que a gente está estudando. E Verdade. ela, olha, foi exatamente isso que aconteceu comigo. Deus, né? Os deuses escolheram que eu podia vir, meu pai e minha mãe escolheram que eu podia vir, mas eu escolhi poder vir, mas eu não escolhi as condições que eu ia vir. Não escolhi como eu ia vir, em que momento eu ia vir, né? E aí, as escrituras falam também, que é algo que eu procurei ver também, ele preparou os mais fortes para esse momento, para as condições que vivem agora, porque eles saberiam lidar melhor com isso. E aí vinha outra questão que me incomodava muito, era por que agora? Porque a situação não está. E recentemente você por uma situação, e aí eu lembrei do Velho Testamento. Quando está estudando o Velho Testamento, pessoas costumavam falar que o Velho Testamento, um professor, acho que foi o Theo Terra que falou isso, que o Velho Testamento, não é que o Deus do Velho Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Ele é um Deus, mas as pessoas daquele Velho Testamento eram as pessoas mais duras de servir, ao contrário das pessoas do Novo Testamento, que elas obedeciam mais os mandamentos do Senhor. E aí eu estava falando ontem com o bispo a respeito de um assunto, e está me revoltando muito, e ele falou assim, que se fosse no Velho Testamento, essas pessoas seriam proibidas de ter um automóvel, porque se elas ficarem tentadas em se corromper com o sistema que nós temos, que é propina, para conseguir ter essa carteira de motorista, então no Velho Testamento essas pessoas seriam proibidas de ter um carro, porque se elas não conseguiriam manter firme no Evangelho, conseguir poder sair, caminhar mais de 100 quilômetros no sábado, que, né, na época não podiam, era 100 quilômetros, coisa assim, que honrar o nome do Senhor. Então, se essas pessoas não conseguiriam manter o padrão delas no nível que deve ser mantido, teria mais diversidade para se passar. Então, a mesma coisa, usando esse pensamento, eu consegui entender por que eu fui mandada agora, né? A gente conversou, a gente falou sobre ser oficiante e tudo mais. Bote aí a mão da mesinha, por favor. Sem derramar. Eu estou ocupada. Sobre eu ter vindo agora, sobre ter sido preparada para poder, com o tempo que eu tenho de membro, a gente comparou, né, algumas coisas, algumas situações de pessoas que têm o dobro, o triplo de membro que eu, e está fazendo coisas que a gente sabe que não agrada ao Senhor, são coisas erradas. Então, ele falou a respeito disso, sobre eu ter vindo agora, para eu estar preparada para viver o Evangelho da forma que eu quero viver, o que eu me propus em viver com o Senhor. Né? A primeira lei e a mais e a mais importante, a principal, porque a partir dela começa todas as outras regras, é a obediência. Na minha bênção patriarcal, citado obediência, eu acho que umas 10, 15 vezes. E Nossa. na época que eu li, foi difícil para mim. Porque era só eu e tudo mais, e a minha bênção patriarcal, ela parece um enigma. Ela parece um tabuleiro que você tem uma charada que você tem que descobrir para poder passar para o próximo nível, para poder passar para o outro.
é uma coisa assim, não pitada aí, por favor. É uma coisa assim bem, tipo, nossa, eu tô me sentindo aqui num labirinto. E para esse motivo foi por qual eu comecei a fazer do Instituto uma prioridade. Eu comecei para o Instituto para poder entender a minha bênção patriarcal. E quando eu... para te ter noção do nível da bênção patriarcal. Eu ia para o Instituto e comecei a estudar sobre alguns tempos, alguns pedaços da bênção patriarcal. Te juro que teve épocas que eu fiquei tentada e dar um bom professor assim, olha para mim isso aqui e me explica. E aí eu fui estudando e fui compreendendo, e hoje eu entendo a minha bênção patriarcal. E recentemente eu fui ler ela, né? E essas advertências, digamos assim, elas se tornaram bênçãos hoje. Porque quando eu lia, você deve obedecer, obediência, não sei o que é obediência, é tipo, vírgula, obediência. Hoje não, mas recentemente, essa semana, quando eu li, eu entendi um pouco mais sobre isso, né? A gente não pode afirmar nada sobre o que vai acontecer nada sobre a pré-existência e sobre a morte, né? Sobre pós-existência. A gente sabe algumas coisas, como foi explicado durante o curso e o que eu consegui ler nas escrituras e nos manuais sobre essa questão, que era uma questão que, sim, ainda me incomodava bastante. E era algo que o pessoal falava assim, eu acho que teve uma aula que alguém falou, não deve se questionar, não deve fazer pergunta, é assim, ponto. E a gente sabe, eu aprendi nesse curso que não é assim, pronto. As coisas têm uma justificativa, têm um porquê, e que é normal você se perguntar. Você procurar saber, porque se você não procura saber, você vai permanecer aquela dúvida. E aquela dúvida, o inimigo vai minando ela até ela se tornar uma grande bola de neve que vai te atingir em algum momento. E quando você pega a sua pergunta, a sua dúvida, e questiona, e estuda, o máximo que dá para estudar, porque também nem tudo que a gente dá para estudar, e estuda, ora ao Senhor, o Senhor vai lhe responder. Mas eu tenho que ter aquela fé para mover as coisas, né? Eu me lembro que quando eu estava verdinha no Evangelho, eu tive uma aula no princípio do Evangelho com uma pessoa que teve muita paciência. Olha, essa pessoa tem paciência. Foi um professor do princípio do Evangelho. Na aula ele falou sobre a fé, que eu posso ter fé para querer as coisas, mas se eu não tiver ação, as coisas não vão acontecer. Que é a famosa fé para mover a mesa, né? Exato. Falou, você tem fé para mover essa mesa? Então, vamos orar. E aí ele pegou a mesa e mudou ela de lugar. Eu pus a minha fé e pus a ação para mover essa mesa. E isso foi uma coisa que foi uma aula que marcou muito, porque depois dessa aula, quando eu tive sobre o Evangelho, veio também com as coisas que eu estudei em relação a essa complexidade que eu tinha sobre os porquês de ter vindo agora, de ter vindo como eu vim, né? Não é me ajudou também ao decorrer desse curso a ter uma comunicação melhor para entender as fraquezas e o jeito de algumas pessoas que me faziam muito mal. Mas que eu me aproximava me fazia muito mal, porque é um jeito de pensar, é um jeito de falar, um jeito de se pôr e pensar que foi assim, mas por que cargas d'água eu escolhi conviver assim? E eu descobri por esse curso que eu não escolhi, mas o Senhor sabe que eu precisava passar por isso, eu precisava viver através disso para conseguir as bênçãos que eu estou plantando e que eu estou colhendo e que eu tenho mais bênçãos para colher ao decorrer e mais aprovações também. Comecei falando sobre a aula que eu tive nesse sábado na Cidade de Socorro, da minha ala, e eu falei a respeito disso. Uma das minhas divas, porque eu tenho várias divas, ela falou assim, que a felicidade que a gente tem aqui, ela é só uma pontinha da grandeza de felicidade que a gente vai ter quando a gente tiver com o Pai Celestial. A divindade que a gente tem dentro do templo era só uma pontinha do quanto a gente vai conseguir ser divinas quando vamos restaurados, né? E isso me
lembrou que quando o Helder que me trouxe para o evangelho, não o que me batizou, o que me trouxe para o evangelho, que esse também era um cara de fé, ele falou assim, ele até anotou no meu livro de Mórmon, no livro de Mórmon, ele é cheio de dedicatória, acho que tem umas 15 dedicatórias de Elders que me trouxeram, conseguiram me manter no evangelho, né? Eu falo que teve o que me batizou e teve os que me trouxeram para o evangelho. E o primeiro que me trouxe para o evangelho, ele fez uma assinatura, na dedicação dele falou assim, leia este livro, que através dele você vai conhecer a verdadeira felicidade. E essa frase, assim, naquela época, né, foi bem pequena, e assim, tipo, a verdadeira felicidade. E hoje em dia eu entendo que a verdadeira felicidade ainda está por vir. E que quando a gente acabar tudo que tem que acabar aqui, e a gente voltar para lá, o Senhor vai nos abençoar. E a gente vai conhecer a verdadeira felicidade, se a gente permanecer firmes no que o Senhor nos pede. E uma coisa que o Senhor nos pede é que vivemos de acordo com as regras que Ele botou para a gente viver e as condições que Ele pôs para a gente viver. As condições incluem pais, tios, avós, parentes e tempo no qual a gente tem que viver. Com as músicas que a gente tem que ouvir e entender que elas não são para a gente ouvir, que elas não são algo para a gente. Os filmes que estão para aí, que a gente não deve ver, ou então o sistema corrompido que nós temos e que não devemos nos corromper com esse sistema, né? Então, é isso que eu aprendi ao decorrer do que eu estudei do curso e com o tema que eu tinha, que hoje em dia já não é mais um tema. Muito bom. O projeto como deveria ser apresentado, usando as escrituras, aquele meio bem bonito que as pessoas falam, escritura tal fala isso, pessoa tal fala isso. Eu espero um dia chegar nesse nível, mas Foi isso ótimo. que eu aprendi. Muito bom. É exatamente isso, é conseguir resolver suas questões da alma. É interessante que nesse estudo, não sei se você lembra, mas que nós aprendemos que essa confiança que nós depositamos no Senhor lá, de aceitar o plano, é aceitar que Ele sabia as condições que seriam melhores para o nosso crescimento aqui na Terra. Então, as condições do nosso nascimento e da nossa vida terrena, elas eram necessárias para que nós pudéssemos crescer e alcançar a nossa exaltação, ou seja, voltar a viver com Ele. Então, Ele nos conhece tão intimamente que Ele sabe que tipo de paz iam me ajudar a me voltar para Ele e buscá-lo e ter esse desejo de obedecer. E a mesma coisa aconteceu com cada um de nós. Ele sabia que tipos de família você precisava ter para que você pudesse alcançar o que Ele espera que você alcance. Muito bom. Muito obrigada. E Sabrina, nós esperamos você no próximo sábado. Então, para começar, olha o tema aqui da aula. O benefício da dúvida e além da complexidade. Aí eu pergunto para vocês, o que vocês entendem da expressão benefício da dúvida? O que seria isso? Vocês podem falar. É assim, eu acho que isso é meio vilão de falar. Porque todos os filmes que eu vejo falam sobre isso, sobre o benefício da dúvida. Os filmes assim, você não tem certeza, então dê o benefício da dúvida e vai e faz. Não sei se é porque eu assisto muitos filmes de terror e eles brincam muito com a divindade, mas assim, eu acho meio maléfico essa frase. Porque eu entendo que se você não tem certeza de que algo está certo, não tem importância fazer. Mas também serve para o lado bom, né? Vamos botar um lado positivo aqui, é que se você não sabe se é ruim, não tem por que se afastar. Mesmo assim, eu acho isso meio precipício. Então, como eu falei, é isso que eu entendo.
Professor, eu tô sem áudio. É, isso aí, eu estava tentando tirar, porque eu estou com dois aí no computador, eu percebi que eu não consigo voltar o meu áudio. Então, na verdade, esse benefício da dúvida, ele está tanto em meio jurídico e quanto é uma expressão que dá. Eu também achei que fosse algo ruim, mas não é. Aí o que eu fiz? Eu fiz um apanhado desses conceitos e trouxe para você. Quem pode ler? O benefício da dúvida significa dar a alguém uma chance de não ser considerado culpado ou mal intencionado, mesmo que haja incertezas ou suspeitas. É uma atitude de suspender o julgamento negativo inicial e permitir que a pessoa prove sua inocência ou justifique suas ações antes de ser condenada ou criticada. É uma forma de ser justo e imparcial, equilibrando as dúvidas com a possibilidade de que a pessoa possa ter agido corretamente. Então, isso é o benefício da dúvida, é não julgar precipitadamente, é não já condenar uma pessoa ou a ação da pessoa. E em direito, né, em juízo, significa que dar o benefício da dúvida a um réu é não condená-lo. Ou seja, muitas das pessoas, inclusive, elas podem ser absolvidas pelo benefício da dúvida, porque não teve provas concretas do crime. Então, dar esse benefício da dúvida em relação à igreja e ao seu evangelho é não julgar como errado ou como culpado ou como que a tal atitude de alguém ou da igreja ou alguém representando a igreja seja errado, sem antes dar uma pausa e analisar se realmente essas incertezas, essas suspeitas valem a pena. Então, nós vamos ver hoje a história de um irmão, eu não sei falar muito bem o nome dele não, tá? Mas nessa história, nós vamos conseguir ver exemplificado isso aqui. Lembra que a gente está finalizando o curso? Então, na história dele, nós vamos conseguir ver como ele passou da simplicidade, dessa inocência, passou por uma complexidade, e é interessante que quando a gente estava compartilhando conosco o seu estudo, eu lembrei justamente da história do irmão que nós vamos estudar hoje, porque ele não tinha resposta. Ele não tem resposta. Só que nós vamos ver como ele caminhou até encontrar a simplicidade além da complexidade. Como foi esse caminho da vida dele. O nome dele é Cambulani. Agora, Blessed, eu não sei falar Blessed. Só sei que é Cambulani. A gente vai falar ele como Helder Cambulani, tá? Que é mais fácil. Então, olha o que aconteceu com ele. Vamos primeiro estudar a conversão dele. Quem pode ler aqui? Enquanto enfrentamos questões sérias e desafiadoras, a história de Cambo, da África do Sul, serve-nos de exemplo de como é possível crescermos continuamente a partir de uma simplicidade inocente, depois que passamos por uma complexidade, até atingirmos a simplicidade refinada. E é de que maneira nossa escolha de confiar no Senhor por meio de atos de sacrifício abre portas para nós. Isso tem muita semelhança com concedermos ao Senhor o benefício da dúvida. Então, vamos lá. Aqui nós vamos ver a história dele. Aqui é a simplicidade antes da complexidade que ele viveu. Sabrina, pode ler? Ah, tá bom. Se prefere a Sabrina, posso fazer o quê? Não, eu quero intercalar. Já começou aí. Cambulani nasceu em 1964, em meio à tenebrosa onda do apartheid que então reinava na África do Sul. Em 92, aos 16 anos de idade, ele conheceu 2 missionários, os primeiros brancos amigáveis que ele conheceu. Após aceitar a mensagem, ele se filiou à igreja,
e em 1985 foi chamado para servir missão em Londres. Certo dia, um ilustre desconhecido perguntou ao Elder, esse nome aí, porque ele estava representando uma igreja racista que negava o sacerdócio aos negros. Foi a primeira vez que ele havia ouvido essa afirmação. Ele ouviu com incredulidade, mas seu companheiro explicou a ele que, segundo seu entendimento, a igreja havia negado o sacerdócio aos negros africanos até 1978, pelo fato de eles serem marcados com a maldição de Caim, ligado à ideia de que os negros eram da linhagem do bíblico Caim, que matou seu irmão Abel. Os que seguiam essa visão acreditavam que a maldição de Deus sobre Caim havia sido a marca de uma pele escura. Então, olha aí, se deparou com isso. Aí vamos continuar aqui. Podem ler. Chocado com Quer ler, Gê? Chocado com essa complexidade, especialmente após os traumáticos anos vividos com a família durante o quê? Apartheid, não haveria como ele, em sã consciência, continuar sua missão. Decidido a comunicar a sua partida, ele se encontrou com seu presidente de missão, Ed Pinegar, que lhe confirmou que o sacerdócio realmente havia sido negado aos homens negros africanos. Ele acrescentou que ninguém nunca soube explicar a razão, mas o importante é que agora todos os homens dignos podiam ser ordenados. Campbell escreveu posteriormente: confiei no meu presidente de missão. Ele sempre havia me tratado como seu próprio filho. Acreditei nele, de alguma forma, o Espírito me disse para aceitar sua explicação e permanecer na minha missão. Aquele momento foi tão transformador que me sustentou por mais de 3 décadas. Nossa. Então, assim, só para um parêntese aqui. Vocês sabem o que foi o apartheid? Na África, em alguns momentos nos Estados Unidos também fizeram. Vocês conhecem? Não vou afirmar nada porque eu não quero passar vergonha. Então, o apartheid, ele lá nos Estados Unidos não, lá na África, ela foi colonizada por brancos. E o que eles fizeram? Eles separaram as raças. Então, assim, eles dividiram tudo. Foi uma segregação pelos primeiros colonos lá da África. Então, assim, tá, nós estamos aqui, mas nós não vamos nos misturar. São 2 raças diferentes. Então, existia locais só para brancos, coisas só para brancos, não se misturavam com os negros. Então, assim, o apartheid ele foi muito difícil, porque até mesmo porque, pensa, os holandeses que estavam lá colonizando a África, eles tinham mais dinheiro, tinham tudo, então era totalmente diferente, tipo, escola de branco, clube de branco, tudo de branco, e os negros eram separados. Nos Estados Unidos, não houve esse nome apartheid lá, mas acontecia, principalmente no sul, né, nos estados do sul, de que não se usava os mesmos bancos na hora de esperar um transporte coletivo. Dentro do transporte coletivo também tinha lugares de branco, lugares de negros. Então, esse foi o apartheid. Então, só foi uma coisa da história bem complicada, assim. E mais complicada é quando você imagina que você está no seu continente, né? E chega uma outra pessoa e segrega isso. Olha, nós estamos aqui, nós vamos usar os seus recursos, mas vocês não se misturam com a gente não se mistura com vocês. Então, assim, isso foi o apartheid. Então, eu achava que era porque eu vi um exemplo disso é visto no Estrelas Além do Tempo. É um filme muito bom, são mulheres negras, né? E elas falam a respeito disso. Uma quer fazer faculdade, mas não pode fazer na faculdade X, porque só podia brancos.
a outra não podia tomar o café, que os outros podiam, não podia usar o mesmo banheiro que os outros podiam, porque ela era preta. E aí é falado sobre isso um pouquinho na história lá delas. E aí eu não tinha certeza se era exatamente isso, como eu falei, não queria passar vergonha. Exatamente. E assim, foi um regime muito violento, sabe? Porque o governo lá, ele impunha isso de maneira bem violenta. Então, imagine isso, a mente desse elder, né? Quando se deparou com isso, com essa história da igreja que ele não conhecia. E baseado aqui no que vocês acabaram de ler, quais atitudes o elder Kambulani teve que vocês citariam aí que o ajudou a permanecer na missão? Então, para responder essa pergunta, eu tenho uma outra pergunta. Tá. O elder, ele era americano ou não? No lugar onde ele morava também tinha esse problema? Lá no Paraná, ele era africano. Ele era africano e morava na África. Ele era E da na África do Sul. Só que quando ele encontrou os missionários e tal, já não estava o regime da apartheid, tá? Aí ele conheceu a igreja, se batizou, depois serviu missão, e na missão ele ouviu essa história. Ele falou, opa, como assim? Entendeu? Então ele não está nos Estados Unidos, não. A missão dele é em Londres, mas no caso dele é nativo da África do Sul. E aí vocês conseguem encontrar aí nesse texto quais coisas ele fez que o ajudou a permanecer na missão? Ele foi conversar com o presidente da missão dele e resolveu Oi? também. Tá me ouvindo? Agora sim. Agora, Tá. Ele foi conversar com o presidente de missão dele e ele também resolveu confiar no Espírito Santo. Né? Ele praticou a fé dele, basicamente, nesse momento. Né? Ele resolveu confiar em uma pessoa que ele tinha segurança, que era o presidente dele, e confiar no Espírito Santo também, né? Para, digamos que, sanar essa dúvida que apareceu, né? Muito bom. eu acho que é assim, quando eu estava contando essa história, eu lembrei da minha irmã. A minha irmã ela se batizou junto comigo, mas ela se afastou com 1 mês e pouco de membro. E no meio da pandemia, ela teve um problema e foi morar na minha casa. Aí ela, como ela não tinha nada para fazer, não tinha televisão, na minha casa, porque eu sou pobre, e aí ela começou a ler. Só que eu tenho muito livro da igreja. Muito livro manual do Instituto e de Jesus Cristo, o próprio livro de Mórmon e tal. E ela, como ela se afastou muito cedo, o único livro que ela leu assim completo da igreja foi o Princípio do Evangelho, que na época era o manual que tinha que ler, né? Ela chegou a ler só o Princípio do Evangelho. E ela, morando na minha casa, ela resolveu ler o livro de Mórmon completo, porque ela não queria ler a Bíblia. Então, eu vou ler o livro de Mórmon. E aí, ela chegou nessa parte no qual é falado aqui, né, sobre a maldição, que a pele escureceu. E ela me lembra que estava na pandemia, e nessa época eu já estava morando em outra casa, porque eu morava com uma amiga minha nessa época, ajudava ela e ela me ajudava, a gente conseguiu se manter na pandemia. Era na mesma rua, assim, mas eu me lembro que era tipo um sol de meio-dia, 1h30 da tarde, assim, dessa hora que eu parar, assim, que o sol taca a lupa, assim, em cima das pessoas. Ela apareceu na porta de casa, batendo lá, me chamando. Eu falei, que foi? E ela falou assim, eu quero entender por que tu estás nessa igreja ainda. Eu falei, Mega, mas de novo esse assunto, cara? E ela falou assim, essa igreja é racista, que nem esse Helder falou. Essa igreja é racista. Tu já leste o livro de Mórmon por inteiro? Aí eu olhei para a Lisandra, falei assim, já perdi até as contas de quantas vezes eu já li o livro de Mórmon, Lisandra. Tu tá de sacanagem? Falei assim para ela, né? Um termo errado na época. E ela falou assim, não, porque essa tua igreja é racista. Eu cheguei aqui em Alma, ela até falou, agora esqueci, que eu sou péssima de memória,
E foi falado aqui que o Senhor castigou as pessoas escurecendo as peles dela. Isso é completamente racista da parte dessa pessoa afirmar isso. Então, quer dizer que todo preto, todo negro como se diz? É descendente, porque é descendente do pecado, é pecador. Então, tô dizendo que tu é pecadora. E tu não tá aceitando isso, tu tá pecando. E tipo, ela falou jogou um monte de bomba em cima de mim. E na hora eu fiquei assim, sem reação. E eu parei para ela assim, já terminou, Jéssica? E ela olhou assim para mim, ficou parada assim, já. E eu falei para ela assim, eu só te dou 3 tapas na tua cara porque tu tá grávida. Na época eu tava grávida da minha sobrinha mais nova. Mas talvez eu dê, mas o problema é que a pandemia não vai deixar eu ir aí fora. Mas agora, eu falei assim, primeiro, eu tenho uma pergunta para ti. É agora que tu tá lendo o livro de Mormon pela primeira vez por completo? E ela olhou assim para mim, Eu falei, e tu não tem vergonha de falar isso para mim, não? Tu vim lá nessa hora, né, nesse momento, com a panela no fogo, para me falar que tu tá lendo o livro de Mormon pela primeira vez e tu nem terminaste de ler, nem entendeste a história que se diz, para depois me falar isso para mim. E aí ela falou assim, parou, falou assim, Aí eu falei, e tu ainda confirma? E ela ficou, tá, então mais para frente vai ser explicado porque o Senhor escureceu a pele das pessoas como forma de punição. E eu falei para ela assim, não vai ser explicado. Nesse livro não vai ser explicado e tu pode ler todos os livros que estão lá em casa também que não vai ser explicado. E ela ficou olhando assim, então por que tu não permanece, né? Eu vim para cá para entender justamente isso. E aí eu falei para ela, Lisandra, assim, teve um determinado momento da história em que os negros não receberam. Quando o evangelho foi instaurado, todos recebiam. Mas em algum momento da história, parou de receber. E não tem uma justificativa certa por que parou. Não tem nada a ver com o que aconteceu na época do livro de Mormon. Assim como não tem nada em relação ao que está na Bíblia, ou com o que as pessoas de hoje em dia falam. Tem a ver com aquele determinado momento em que o Senhor decidiu que não era passeio. Não sei o que ia acontecer se recebessem, mas o profeta recebesse essa revelação e foi parado de receber sacerdócio para os negros naquele momento. Então, assim como tem teorias que falam que é puro racismo, que o profeta na época era racista, que isso, aquilo, outro, tem pessoas que também botam na história de que naquela época a igreja também já era extremamente perseguida e que, por dar o sacerdócio aos negros e se igualar aos negros, ela começou a ser mais perseguida ainda. Então, como uma forma de proteger a igreja, pararam de sacerdócio para os negros, mas mantiveram eles junto com eles. Tu vai encontrar várias histórias e várias teorias que vai te dar uma resposta para esse motivo. Mas a resposta que eu tenho, e que eu posso te afirmar que existe, é que, naquele determinado momento, não era para se receber. E que, sim, eu não sei se eu, na época, me afiliaria à igreja, mas eu entendo que, nesse momento, não era necessário que os negros recebessem. E eu conheço vários negros na história que tu vai procurar da igreja que permaneceram firmes no evangelho. Então, tu não sabe exatamente o que acontecer. Ou por quê. Só entende que tem que acontecer. E aí ela olhou assim, tu pode pegar e ler, terminar de ler o livro de Mormon e começar a ler. Eu, na época, eu indiquei um livro para ela. Acho que foi até o manual do livro de Mormon. Mandei ela ler outros livros e orasse também a respeito disso. Que ela ia encontrar respostas através disso. E foi o que funcionou. Ela não chegou mais a questionar mais nada a respeito disso. E eu falei para ela que em relação aos negros receber sacerdócio, não foi algo que uma pedra de tropeço para mim, mas que quando eu era mais nova no evangelho, eu descobri que os homens recebiam sacerdócio e as mulheres não. E eu achava aquilo foi super errado. A interpretação da pessoa que me falou e como me falou. Então, depois que eu estudei, que eu aprendi o que eu sei hoje em dia, que essa afirmação é completamente errada e tudo mais, eu consegui sobreviver ao evangelho através disso.
Então, que ela pudesse ler a respeito disso e que ela adquirisse a fé dela para viver através disso. E eu acho que foi isso que aconteceu com o Campo. Eu vou falar assim porque eu não sei falar o nome dele que nem tu, nem o sobrenome. Só não. E aí, quando vocês leram a história, eu lembrei dessa situação que eu passei, porque foi uma situação exatamente assim. E quem vê a minha irmã, quem me vê, eu sou pretinha, de cabelo preto, cacheadinho. A minha irmã, ela é branca. Sabe, parede branca? É minha irmã, branca. E loura. Ela tem um cabelo ondulado, mas ela é loura, branca e loura. E quem vê ela reagindo daquele jeito, fica assim, mas por que ela reage desse jeito? Ela nem preta é. Faz sentido. Tanto que quando vem a minha filha, o pessoal fala assim, tua filha é branca e loura, e eu fico pensando nessa época, né? Como eu viver eu e minha filha? Né? Minha filha vai entrar no com a minha filha, fica lá de fora olhando minha filha. Mas Verdade. é E isso. existe ainda, né? Existe. Infelizmente ainda existe o Quando a racismo. Eu Carmen tenho era uma amiga quando que a minha filha era ela é morena. Hã? E eu tenho uma amiga que ela é, né, morena mais escura. E a filhinha dela nasceu branca, mais branca mesmo, loira, dos olhos azuis, bem azuis. Os olhos não mudaram, já está com 9 anos. E assim, já perguntaram se ela era babá dela, da menina, quando ela era bebê, né? Ela parecia uma bonequinha, assim, aqueles bebê lourinhos, dos olhos azuis. Então ainda existe, é bem estrutural ainda. Mas é interessante. Oi? Eu passei por isso quando a Carmen era novinha, eu fui no supermercado, no Formosa. Primeira saída que eu tive com a minha filha, eu estava segurando na mão da minha sobrinha e a minha irmã estava carregando a Carmen para mim, porque na época eu tinha uns 3 meses, né? Já tinha passado. Foi depois dos 40 dias. Foi a minha primeira saída, assim. E aí, uma mulher entrou no elevador e falou para minha irmã assim: muito bonito só bebê. Para minha irmã. E olhou para mim, assim, e saiu, sabe? Aquele olhar que a gente sabe que significa outra coisa. Uhum. E aí, minha irmã começou a rir, não, minha irmã começou a querer fazer barraco com a mulher e eu comecei a rir. E ela falou assim: tu não entendeu? A mulher estava te julgando pela cor da pele. Eu falei: rapaz. É. Então, assim, só quem vive isso sabe o quanto deve ser difícil, deve ter sido difícil para o Helder Cumberland, essa questão. Mas é interessante justamente isso que ele fez. Ele foi com alguém que ele confiava, que era o presidente da missão, e ele seguiu a orientação do Espírito Santo. Então, e ele falou que isso sustentou ele por muito tempo. Aí nós vamos aqui para a complexidade, porque ele ter aceitado, lembra, ele estava inocente, ele ter aceitado simplesmente, eu vou continuar aqui porque eu estou confiando tanto no meu presente quanto no espírito, não mudou o fato da complexidade, não tirou ela. Lembra, ele estava vivendo ainda. E o apartheid ele só saiu da África em 1991. Então, lembra, ele está em 1985 aqui, quando ele está na missão dele. Então, ainda falta alguns aninhos para acabar. Então, vamos estudar mais um pouquinho aqui sobre como ele sobreviveu, como ele encarou essa complexidade e o que nós podemos aprender com ele sobre como nós devemos agir quando nós estivermos no meio da nossa complexidade, seja ela qual for. Quem pode ler aí? Agora ele está aqui, entre a lacuna entre o que é real e o que é ideal. Isso não queria dizer que sua confusão desaparecera. Na verdade, a raiva e a mágoa voltavam toda vez que ele ouvia explicações equivocadas de membros da igreja querendo esclarecer a restrição ao sacerdócio. A partir do momento em que a sua simplicidade se chocou com essa complexidade, Kundalini foi, claro, honesto e realista. No entanto, ele também foi manso o suficiente para confiar no Senhor e na igreja, enquanto não podia imaginar uma razão por não lhe terem contado sobre a proibição. Ele chegou a pensar que talvez os líderes da igreja na África do Sul estivessem contemporizando para não falar nada que pudesse dar a ideia errônea de que a igreja em algum momento tivesse uma simpatia pelo apartheid.
Em última análise, ele se sentia sinceramente grato pelos primeiros missionários não terem mencionado o assunto, porque ele não estaria preparado para ouvi-los e terminaria rejeitando a mensagem. Então, o que nós podemos aprender com ele? Como nós devemos agir quando nós estivermos em meia complexidade? Eu acho que, como ele diz no final, por fato de ser grato no final, ter falado isso para ele naquela época, que o Senhor sabe o momento de todas as coisas, e que tem atenção em cada momento de sua vida, assim. Ele não escreve certo por linhas tortas, a gente que somos tortos que caminham pelas linhas retas dele. E ele conseguiu entender isso, que o Senhor, ele sabia o que ele deveria fazer e como deveria viver, e por que aconteceu e acontece essas coisas. Muito bom. Sabrina, o que você consegue encontrar aí que pode nos ajudar quando nós estivermos vivendo na complexidade? Eu acho que esse assunto, assim, que ele tá aí no exemplo, é um dos tópicos sensíveis do Evangelho. E é algo que ninguém consegue explicar. Não agora. A gente provavelmente vai saber o motivo lá no milênio. Então, acho que a respeito dos tópicos sensíveis do Evangelho, meus líderes, pelo menos, sempre ensinaram que a gente não tem que confiar na opinião dos membros, porque todo mundo tem uma opinião diferente sobre as coisas que a gente não vai ter a resposta aqui nessa vida. Que é o caso dessa questão aí, sobre ter sido negado o sacerdócio para eles. É uma coisa que a gente não vai ter como explicar agora. Bom, a gente pode ter 1001 ideias na mente. E, G, para, por favor. Mas acho que a questão é que a gente realmente tem que confiar na nossa fé, confiar no Senhor. Tipo, a gente não vai para a igreja por causa dos outros. Então, a gente também não pode acreditar em tudo que cada membro fala. Cada um tem uma opinião diferente, cada um vai tentar explicar de um jeito diferente as coisas que, assim, se a gente tem uma dúvida no Evangelho, o único que a gente tem que perguntar é para o Senhor, porque é Ele que vai sanar a nossa dúvida final ali. Os membros podem até tentar ajudar a gente, mas é Ele que vai dar a resposta. Se Ele não acha que a gente está pronto para receber uma resposta aqui nessa vida, a gente não vai ter. Então, a gente precisa ser paciente também e esperar. Então, acho que quando a gente se encontra numa situação assim de complexidade, a gente tem que sempre confiar no Senhor, procurar Ele, Procurar... A gente pode até procurar nossas dúvidas, mas o foco central é procurar o Senhor, porque é Ele que vai testificar de todas as coisas, né? Ele vai sanar as nossas dúvidas a respeito de qualquer coisa no Evangelho. Então, é Ele que a gente tem que procurar quando surgir dúvida de qualquer coisa. Muito bom. E é interessante que ele fala que ele foi realista, né? Ele foi claro, foi honesto e foi realista. Ele não negou, lembra? Quando nós estudamos lá, acho que na segunda aula, sobre esse modelo dos 3 estágios, muitas pessoas, quando se deparam com a complexidade, elas querem voltar para a simplicidade, negar aquilo. Não, nós temos que ser claros e honestos conosco e realistas, mas nós devemos ser mansos e humildes para confiar no Senhor, para dar o benefício da dúvida. Isso é muito interessante. E quanto todas essas explicações equivocadas, né, como você bem falou, nos tópicos sensíveis do Evangelho, a gente aprende que toda a igreja hoje condena todas essas teorias que o passado eles buscavam razões, né, buscavam explicações. Eu não sei, o Senhor não revelou o porquê, então é por causa disso, por causa daquilo. Então, assim, não existe essas questões aqui, essas explicações equivocadas, né? Não, nunca foram reais, mas lá no momento que você estava vivendo, as pessoas começaram a criar. E, como você muito bem falou, nós devemos buscar o Senhor. No final da missão dele, ele foi recompensado justamente por essa fé dele, por ter se mantido fiel. Ele conheceu
um professor da BYU que ofereceu para ele uma bolsa, né, na BYU Havaí. Então, ele conseguiu se formar lá, recebeu um diploma de bacharel e, posteriormente, um mestrado na BYU Provo. E ele continuou exposto a essas frustrações nesses lugares. Quando ele, nas aulas da igreja, ou seja, ele mudou-se para os Estados Unidos, ele passou a viver nos Estados Unidos. E ele continuava enfrentando essas questões das pessoas tentarem dar essas explicações, dizer que carregava uma maldição e tal. Então, ele continuava vivendo ali na complexidade, sem resposta, e ainda ouvindo essas coisas que não eram verdades, que não são verdades. Mas ele continuou mantendo-se firme. Então, uma das bênçãos por ele ter se mantido firme dentro da missão foi receber essa bênção de poder estudar lá nos Estados Unidos. Depois, depois alguém lê essa parte aqui para mim, mas entre ele estar lá nos Estados Unidos, ter se formado, só que ele já criou amizades lá nos Estados Unidos e tal, mas ele sentiu que ele deveria voltar para a África do Sul. Então, não era algo que ele queria, mas ele sentiu, o Senhor inspirou que ele deveria voltar para a África. Então, ele foi obediente novamente, voltou para a África do Sul. Lá ele conheceu a sua esposa, né? Namorou, casou, e ele estava sentindo muita dificuldade em conseguir um emprego que fosse condizesse com a condição dele como um mestre, né? Bacharel, mestre, com a formação acadêmica que ele conseguiu nos Estados Unidos. Então, ele encontrou uma certa dificuldade nisso, conseguir um emprego que valesse o que ele tinha estudado. Aí, finalmente, ele conseguiu esse emprego, uma empresa grande lá na África, e estava, assim, com uma carreira muito promissora, porque, lembra, ele tinha uma boa formação acadêmica, e estava com uma carreira bem promissora nessa empresa, bons ganhos e tal. Aí ele se encontra com mais uma questão. Quem pode ler agora? Eu comecei a ler e estava conjugado. Enquanto o Campo lutava para resolver essas questões, ele foi questionado sobre deixar seu emprego para trabalhar no sistema educacional da igreja, na África do Sul. No início, ele resistiu a essa ideia, até que sua esposa sugeriu que eles buscassem sinceramente a direção do Senhor. Então, em espírito de oração, uma visita ao templo os lembrou de que seus talentos e habilidades lhes foram dados para ajudar na edificação do reino de Deus. Portanto, sem hesitação, aceitaram a oferta de trabalhar na igreja, que, com o passar do tempo, provou ser a melhor decisão que já havia tomado. Mas, uma vez, ele deu ao Senhor o benefício da dúvida, não apenas como uma coisa de sua cabeça, mas por escolher sacrificar sua promissora carreira secular e caminhar com confiança no outro futuro incerto. Somente mais tarde ele veio a perceber que uma porta ainda mais promissora havia sido aberta. Então, novamente, ele se deparou com uma questão. Que abandonar a promissora carreira dele para trabalhar na igreja. Aí eu pergunto para vocês conseguem identificar na vida de vocês os momentos em que vocês deram ao Senhor o benefício da dúvida? Todo dia. Ontem mesmo. Que vocês poderiam compartilhar. Não precisa ser longo, não, mas um momento que foi marcante para vocês, que vocês deram ao Senhor o benefício da dúvida e foram abençoados por isso. Algumas semanas atrás, houve um problema lá, e eu sirvo no templo, no escritório, dia de sexta-feira. E o meu companheiro que fica lá, ele foi embora, e o líder, né, que estava lá, sofreu um acidente e não podia ir. E o outro líder pediu para que eu esperasse, né, daí chegar, se podia fazer isso. E eu esperei, e ele chegou super todo agitado, todo nervoso, por deixar eu presa lá. Tipo, eu tenho que chegar às 7, e já era quase 2 da tarde.
E eu não senti vontade de ir. Eu senti necessidade de ficar e ajudar mais a ele. E depois que eu vim embora desse dia do turno, eu vim com as lembranças de coisas boas, porque todo tempo eu fazia alguma coisa e às vezes eu não sabia por quê, e logo à frente eu sabia o porquê. Eu ouvi muito obrigado, eu ouvi os agradecimentos e todo tempo eu via a mão do Senhor naquele momento agindo, sabe? Eu consegui fazer coisas que eu não era capaz de fazer sozinha, ou então eu botar numa situação no qual ia levar a resposta de oração de uma pessoa. Eu me lembro que nesse dia teve um selamento e estava toda a família, tipo, eram 3 filhas, um filho, a esposa e o marido, e era o selamento de uma das filhas deles, tipo, a família toda foi fazer, para poder tirar foto todo mundo branco bonitinho, né? E só faltava o pai. E nessa hora eu passei, e a irmã veio e falou comigo, eu conversei, e eu senti a necessidade de ficar ali. Você mais voltar para o escritório, mas eu sentia, fique aí. E aí eu comecei a conversar com ela, com a irmã dela e tudo mais. E aí aí a mãe falou assim, pai. E aí ele lá, como é que se diz? Ai, lá no onde o pessoal troca de roupa, porque ele perdeu, não tá lá no vestiário, porque ele perdeu o sapato dele. Ela, como assim perdeu o sapato dele? Ele não sabe onde tá o sapato dele, ele perdeu o sapato dele, e ele não pode sair descalço, e nem com o sapato do tempo. Ele tá procurando o sapato dele, é por isso que a gente não sai até agora, a gente passava umas meia hora ali esperando ele. E na hora que ele falou isso, eu sorri e falei assim, eu sei onde tá o sapato do irmão. E aí eu fui lá, porque logo cedo tinham achado o sapato, a chave e um celular, e levaram pra gente. Como era um celular, a gente não guardou, porque provavelmente não ia aparecer lá. Mas ele decidiu fazer o sapato dele. Eu falei, eu sei onde está o sapato dele. Eu fui lá buscar, e aí deu tempo deles conseguirem sair, porque tem um tempo determinado para poder sair para tirar foto, né? Uhum. E aí eu entendi porque eu tive necessidade de ficar naquele momento, doando a minha paciência para os outros. Muito Mas, bom. mas eu entendi que naquele momento eu precisava doar os meus talentos ao Senhor, de servir e ajudar meu próximo. Aí ele fala, né, sobre os talentos e habilidades que a gente ganha do Senhor. E eu tenho o prazer de ouvir isso todo dia, toda semana, praticamente quase todos os dias. Um dos meus líderes fala que eu posso morar dentro do templo, mas é algo que a gente tem que ter sempre em mente. Tudo que a gente ganha, tudo que a gente faz, o Senhor nos deu. E é o certo compartilhar com os outros. Muito bom. Sabrina, consegue identificar um momento? Eu sei que são muitos, né? Mas um momento que possa compartilhar conosco em que você deu ao Senhor o benefício da dúvida e como foi? Eu lembro de uma vez que eu estava com muitas dúvidas. Pessoais mesmo, assim, nada a ver com a igreja, né? Algumas coisas que eu deveria seguir na minha vida particular mesmo. E eu lembro de que eu fiz uma oração de noite, pedindo ajuda, né, para saber que rumo tomar, né, que escolhas fazer, porque, não sei, eu acreditava que eu queria uma coisa, mas achava que o Senhor queria outra para mim, então surgiu muitas dúvidas, então eu preferi simplesmente fazer uma oração e esperar uma resposta. Eu lembro que foi quase que na mesma hora. Eu fiz essa oração de noite antes de dormir e de manhã cedo, antes de acordar, eu tinha uma mensagem no celular já com a minha resposta. Oh, coisa boa. Lembro que foi até o Terra. Ele me mandou uma mensagem com um discurso. Aí ele ainda disse na mensagem assim: eu senti que eu precisava te mandar esse discurso, não sei por quê, mas aqui eu mandando.
Nossa, eu fiquei surpresa com isso, né? Aí eu fui ler o discurso e realmente era como se o discurso estivesse bem claro, assim, com as respostas que eu precisava ter, né? Com o caminho que eu precisava seguir. Só que, tipo, mesmo assim, eu ainda continuava com as dúvidas, porque às vezes nosso desejo não é o mesmo do desejo do Senhor, né? Uhum. Apesar de ter já a resposta ali, de ter chegado quase que instantaneamente, ainda pensei assim, será que eu não faço mesmo o que eu realmente quero ou sigo o que o Senhor está falando para mim seguir? Mas foi um momento que eu realmente preferi dar esse benefício da dúvida e só seguir o que ele estava falando. Eu acho que mais claro possível não tinha como. É verdade, no teu caso. Só preferi seguir o que ele falou e realmente eu vi eu me encaminhando no caminho certo, assim, né? Eu consegui fazer as coisas que eu precisava fazer, né? E realmente as coisas melhoraram na minha vida pessoal. Então foi um benefício da dúvida que eu dei, né? Eu deixei o meu desejo de lado para querer seguir o que o Senhor estava falando e vi as coisas se encaminhando na minha vida pessoal, né? Então talvez se eu, eu não tivesse dado esse benefício da dúvida, não tivesse seguido simplesmente o que eu queria, talvez as coisas não tivessem dado certo naquele momento, né? Eu teria que esperar mais e mais, assim, para conseguir o que eu precisava. Muito bom. Obrigada, menina. Gê, você levantou a mão? Pode falar. Não, na verdade, eu levantei a mão sem querer levantar a mão. Mas Tá bom. eu estava prestando atenção aqui que até nisso, tá vendo assim? Eu gosto de fazer enigmas comigo, porque no dia lá, ele não me falou, fica aqui que vai acontecer tal coisa. Ele falou assim, fica aqui. E eu tava cheio de coisa pra Nunca fala. fazer. Eu falei assim, tá, vou ficar aqui. Mas eu sei que ia pra estar em outro lugar e no final ele estava certo, como sempre. Mas até nisso, tá vendo? Eu brinco com o meu marido, falo que a benção patriarcal dele é uma receita de bolo e a minha é só o tema do bolo. Porque a benção Nós recebemos do Senhor aquilo que nós precisamos. Então, você precisava dos enigmas. Eu sempre também faço isso em relação à bênção patriarcal minha e do meu esposo, né? A dele é muito clara, tipo, muitas bênçãos, o meu é só cobrança, então o Senhor sabe que cada um de nós precisa. Quando vocês estavam falando, até na preparação da aula, eu pensei que, assim, em muitos momentos eu dei esse benefício da dúvida ao Senhor, mas uma experiência que, assim, é bem marcante para mim é em relação... Nós passamos, eu e meu esposo, nós casamos muito jovens, né? E, então, nós passamos 10 anos para ter nossa primeira filha. E foi bem difícil, assim, porque imagina numa igreja, a cultura da igreja é família, né? Então, nós estávamos casados e nós sempre ouvíamos, sempre ouvíamos. E os bebês, e os bebês, e quando é que vem? E, assim, achavam que era nós que não queríamos, né? E, assim, com o passar dos anos, isso foi passando até a ser muito incômodo, sabe? As pessoas, tipo, essa cobrança que não se deve existir, né? Mas existe, nós sabemos que existe. E chegou um momento, assim, que a gente falou, vamos adotar, né? Porque tanto tempo assim, vamos adotar. E eu tinha acabado de ser contratada lá para a loja do Templo de Manaus, o templo acabara de ser dedicado, e uma das meninas que trabalhava comigo, eu comentei com ela, né? Falei, olha, eu e minha filha estamos pensando em adotar. Aí ela falou assim, vocês já foram ao templo, já conversaram com o Senhor a respeito? E assim, por ser algo bom, né? Adoção é um ato bem nobre, assim. Nós não tínhamos pensado nisso, vamos consultar o Senhor. E ela falou, olha, a tia tem 3 filhos, né? Ela falou, olha, como mãe de 3 é muito complicado e tal. Se eu fosse vocês, eu iria ao templo, vai com o Messias no templo, conversem com o Senhor a respeito. E nós decidimos fazer isso. E assim, a resposta, a gente costuma brincar que a resposta foi um sincero, bem redondo não,
assim, bem bonita, assim, incontestável, igual a experiência da Sabrina. Incontestável, não. E, assim, foi um pouco chocante para nós, né? Não, porque assim, a gente já estava procurando, né, os trâmites, como fazer, aonde ir. Ele falou, não? Aí, não? Fiquei um pouco assustado com a situação. Mas, assim, uma coisa que nós sempre tivemos conosco, a obediência. Então, assim, o senhor falou não, é não. E o senhor, assim, o senhor foi tão claro que ele disse, espera, vai acontecer, espera. Foi, assim, muito claro para a gente. Só que aqui, naquela ansiedade, eu falei, nossa, esperar. Mas nós demos ao Senhor o benefício da dúvida. E isso foi em 2012. Em agosto de 2013, eu descobri que estava grávida. Então, assim, demorou mais de um ano para a promessa se cumprir, mas se cumpriu. Assim, hoje eu vejo, né? Eu falo que a Rebeca abriu a porteira, assim. Você não podia ter filho, depois da Rebeca já veio mais dois. Então, assim, hoje nós temos uma família grande, né? 3 filhos. Mas eu vejo o quanto que foi uma bênção para a nossa vida a gente ter esperado, ter dado ao Senhor esse benefício da dúvida. Porque não era o que o Senhor esperava, é algo nobre, sim, é algo certo, sim, mas para nós não seria. E hoje eu vejo isso, sabe? Que talvez futuramente, não sei, não é algo que está em nossos planos, mas é algo, eu sei, hoje nós sabemos, nós sentimos que não seria bom para a nossa vida se nós fizéssemos isso. Então, o Senhor, ele vai dar, ele nunca vai nos permitir fazer algo que não seja a vontade dele sem nos avisar antes. E também ele nunca vai impor sua vontade para nós. Mas quando nós damos a ele benefício da dúvida, nós podemos ter a certeza que nós vamos ser grandemente abençoados, porque ele cumpre suas promessas e ele realmente nos abençoa. E muitas das vezes a bênção não é nem resposta clara, mas só a bênção de estarmos dignos de frequentar o templo, a bênção de termos paz na nossa vida, enquanto é tão complicado o mundo aí fora, de termos essa paz, de sabermos que Ele está conosco, que estamos onde Ele deseja que nós estejamos. Saber disso já nos traz a felicidade que Ele promete. Para terminar a história aqui do Camulani, olha o que aconteceu com ele. Lembra que aqui no final ele fala que foi aberta uma outra porta iria abrir-se para ele, se ele continuasse firme? Quem pode ler? Aqui é a simplicidade além da complexidade. Como recém-chamado 70 diária na África, ele assistiu a uma reunião com os 70 e os líderes gerais da igreja, pouco antes de uma conferência geral em Utah. O presidente Thomas Monson estava conversando com um grupo de pessoas e, ao sair da sala, fez uma pausa, aproximou-se espontaneamente de 3 70 diária africanos e estava sentado juntos e sussurrou para eles: Irmãos, gostaria de dizer-lhes que servi junto com o homem que concedeu o sacerdócio a todos os homens. Algo naquele momento, inspirado pelo profeta do Senhor, que disse-lhes que serviu junto com o homem que concedeu sacerdócio a todos os homens. Algo naquele momento inspirado pelo profeta do Senhor comunicou, além das palavras, um espírito de paz que eles que se agora disse que fez com que ele e seus 12 irmãos se tornassem testemunhas ainda mais fortes do surgimento da Declaração Oficial 2. Qualquer preocupação ou dúvida que um de nós ainda pudesse ter com relação à raça ou ao sacerdócio não tinha mais importância. Estava tudo resolvido. Aqui. Então, finalmente, é interessante que aqui nessa simplicidade, além da complexidade, aqui fala, né, é uma perspectiva sólida e bem fundada.
testada pelo tempo e pela experiência. O que o Espírito comunicou para eles, algo além das palavras do presidente Monson. Então, quando nós chegarmos, né, como eu sempre estou falando no decorrer do curso, que nós vamos passar diversas vezes por esses estágios, mas todas as vezes que nós nos encontrarmos na simplicidade além da complexidade, é algo que vai ser transmitido pelo Espírito e que nós vamos receber nossas respostas, e por isso que se chama simplicidade, além da complexidade, porque não vai ser algo grandioso, não vão ter anjos, mas nós vamos ter essa certeza conosco, que nós encontramos aquilo que procurávamos. A história pessoal de Cambulani Medless, acho que é isso, reflete o processo e os frutos do exercício de uma fé que não é cega. À medida que ele escolheu confiar no Senhor frente a complexidades reais, mostrando confiança por meio de atos efetivos de sacrifício e vendo o Senhor abrir-lhes portas reais. Olha que interessante aqui. Portas as quais ele nunca chega a abrir, mesmo que seja para nosso benefício, se não lhe oferecermos nossa confiança. Aí eu pergunto para vocês, como é que nós podemos demonstrar que confiamos no Senhor quando estamos passando por dificuldades? E que tipo de atitudes demonstram que estamos confiando nele? Ontem meu bispo falou a respeito, falou assim para mim: confia no Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas. Você está fazendo a sua parte, você fez a sua parte. Você está digna de permanecer, de receber as bênçãos que Ele está lhe enviando. Então, aprenda a esperar, ser paciente, que você vai ver as coisas se resolverem através de você, ao seu redor. E que as coisas vão se organizar, que a confiança, que o que eu prometi para o Senhor, Ele também me prometeu, e que eu tenho que confiar nisso, manter isso, independente de quanto tempo de membro eu tenha ou não possa ter, independente do que eu saiba ou do que eu não saiba, o Senhor sabe de todas as coisas. E, num determinado momento, todos nós vamos ser jogados pelas coisas que nós fazemos, ou aqui ou lá. E é por isso que precisamos confiar nele. Muito bom. Sabrina, quais são atos que podemos demonstrar nossa confiança no Senhor? Acho que quando a gente escolhe não murmurar sobre as dificuldades que a gente está passando. Realmente, elas são difíceis, são dificuldades, mas quando a gente pode não ficar questionando e murmurando, porque isso está acontecendo comigo, mas é porque eu sou uma boa pessoa, isso não deveria estar passando por isso, porque o Senhor está fazendo eu passar por isso. Então, quando a gente não começa a murmurar, não dá esse questionamento, eu acho que é um jeito da gente mostrar que a gente está confiando no Senhor. Algo que eu sempre escutei é que as experiências ruins vêm para o nosso aprendizado, né? Fazer que a gente cresça e evolua, tanto espiritualmente quanto pessoalmente, né? Em algum aspecto da nossa vida. Então, quando a gente escolhe simplesmente aceitar, por mais que difícil seja, mas aceitar a situação pela qual a gente está passando, a gente mostra que a gente está confiando no Senhor, que Ele está cuidando da gente, né? Que aquela dificuldade é só por um momento
e que logo em seguida vai vir as bênçãos, principalmente para o nosso crescimento pessoal. Muito bom. Nós vamos passar aqui em abril de 2017, o elder L. Whitney Clayton, ele proferiu na conferência geral um discurso chamado Fazei tudo quanto ele vos disser. E ele comenta sobre o primeiro milagre do Salvador Jesus Cristo, que foi transformar a água em vinho. E ele fala que Maria, ela foi falar com Jesus, né? E depois que ela falou com Jesus, que tinha acabado o vinho, ela vira-se para os servos e ela fala, isso está em João 2,5, sua mãe disse aos servos, fazei tudo quanto ele vos disser. E então, nesse discurso, ele fala assim, Maria, ela conhecia o Salvador mais do que qualquer outra pessoa. Ela sabia sobre o seu nascimento, ela sabia de toda a sua capacidade, ela havia o criado. E então ela dá esse conselho para os servos, né? E ele fala e diz assim, o que significa nós fazermos tudo que Deus nos pedir? Aqui fala sobre Maria. Quem pode ler? É o elder Clayton, né? Falando aqui sobre o que significa fazer tudo que Deus nos pedir. Quando decidimos fazer tudo o que Deus nos diz, comprometemos-nos de modo sincero a alinhar nosso comportamento diário à vontade de Deus. Atos simples de fé, como estudar as Escrituras diariamente, jejuar regularmente e orar com real intenção, aumentam nossa capacidade espiritual para enfrentar os rigores da mortalidade. Com o tempo, hábitos simples de crença levam a resultados milagrosos. Eles transformam nossa fé, que começa com uma sementinha, em uma força dinâmica para o bem em nossa vida. Então, quando vêm os desafios, nosso alicerce em Cristo provê firmeza à nossa alma. Deus nos ampara em nossas fraquezas, intensifica nossas alegrias e faz com que todas as coisas contribuam juntamente para o nosso bem. O elder Clayton, ele conta a experiência de um jovem bispo que percebeu, né, conversando com ele, o jovem bispo percebeu que todas as pessoas que estavam com problemas, membros da igreja, eles deixavam de fazer as coisas simples. Estudar as escrituras, jejuar, orar. E muitas das vezes, quando as pessoas apresentavam seus problemas para ele, para o bispo, ele pegava e falava, como está o estudo das escrituras? Você está jejuando? Você está pagando seu dízimo? Você está orando? Aí as pessoas voltavam-se para ele e perguntavam, o que isso tem a ver com o meu problema? E então o elder Clayton, ele fala sobre isso, que são esses atos simples de fé, de fazer as coisas pequenas e simples, que vai prover essa firmeza na nossa alma, para que nós possamos estar alicerçados em Cristo e assim recebermos as respostas para nossas questões e também para sermos abençoados. Então, eu gostaria de deixar com vocês essa pergunta. Quais atos pequenos e simples você precisa melhorar na sua vida ou começar a fazer, não precisa responder, para que você sinta esse poder de Deus na sua vida? Porque muitas das vezes a gente pensa que a gente precisa fazer algo grandioso, mas são esses atos pequenos e simples, feitos constantemente, que vai nos possibilitar sermos abençoados. Eu gostaria que vocês pensassem nisso. O que o Senhor está esperando que vocês façam? O que vocês precisam estar mais constantes? Deus sempre nos abençoará se formos constantes na obediência ao seu evangelho e na lealdade à sua igreja. Mas ele raramente nos mostra com antecedência o momento em que receberemos essas bênçãos. Ele não nos mostra o quadro completo logo de início. É aí que entram a fé, a esperança e a confiança no Senhor. Então, nós não podemos querer agir somente depois da prova de nossa fé.
É ao contrário, nós primeiro precisamos passar pela prova de nossa fé para podermos, então, termos o testemunho. Quem pode ler nossa última citação? É o Helder Cleito ainda falando aqui, tá? Deus pede que tenhamos paciência, que confiemos nele e que o sigamos. Ele nos exorta: não disputeis porque não vedes. Ele nos admoesta a não esperar que as soluções e as respostas caiam do céu. As coisas dão certo quando permanecemos firmes durante a prova de nossa fé. Por mais difícil que essa prova seja, ou por mais que a resposta demore a chegar, não falo de obediência cega, mas da prudente confiança no amor perfeito e no tempo perfeito do Senhor. Então, é isso que o Senhor espera de nós, que nós possamos nos permanecer firmes durante a prova de nossa fé. Lembrando do Helder Cambulani, se ele não houvesse mantido firme durante os seus momentos de complexidade, enquanto ele não sabia o porquê, enquanto ele era questionado e sofria ainda pelos comentários das pessoas que também não sabiam, se ele não houvesse se mantido firme durante essa prova da fé dele, ele nunca teria tido encontro com o presidente Monson e não teria recebido através das palavras e do Espírito a resposta que ele tanto almejava. Poderia ter ficado pelo meio do caminho sem a resposta. Mas quando nós passamos pela prova de nossa fé, quando nós somos fiéis nas pequenas coisas, o Senhor vai nos abençoar. E Ele vai nos abençoar no caminho, não é apenas no final. As respostas, elas podem vir apenas no final daquela jornada, daquele momento de complexidade, porque lembrando que sempre teremos mais. Mas a felicidade, a alegria, ela pode ser encontrada no caminho. E eu certifico isso para vocês, que muitas das vezes, quando estamos lá no meio da prova da nossa fé, é quando nós queremos pular do barco, é quando nós precisamos nos agarrar no nosso testemunho do Salvador Jesus Cristo, oferecermos o benefício da dúvida e continuarmos fazendo as pequenas coisas, pequenos atos diários de devoção e fé, e nós vamos poder ser felizes e não sabemos quando, mas podemos ter a certeza que nós vamos receber nossas respostas. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Quem pode nos oferecer a oração de encerramento? Quem fez a primeira, gente? Eu esqueci. Eu não, porque a Sabrina vai se arrepender, finalmente veio para a aula, então eu vou fazer a aula de a oração Eu de encerramento. respeito, Vocês Quê? dois são ótimos. Isso é muita mãe envolvida, saudade dela. Eu quero conhecer vocês pessoalmente em algum momento, né? Vamos Já que eu para não vou para o Instituto pessoalmente. Mas vamos lá, pode fazer. Querido Pai Celestial, nós agradecemos por essa aula maravilhosa que tivemos e agradecemos por prover tempo para que a professora pudesse ministrar essa aula para a gente. Agradecemos por tudo que aprendemos e estamos aprendendo nesta aula. E agradecemos por mais esse dia de dom de vida. E agradecemos pelas pessoas que são bom em nossas vidas. E agradecemos por nossos chamados e nossas designações. E agradecemos por nossas famílias, que o Senhor possa abençoá-las e nos abençoar também, Pai. E que possamos ter um bom final de semana e que amanhã possamos estar em sua casa renovando nossos convênios. Em nossa filha amada de Cristo, amém. 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 Deixa eu só interromper aqui a gravação.